Todo ano, quando chegava a época da feira agrícola da região, os produtores já sabiam quem era o homem a ser vencido. Benedito aparecia com espigas grandes, uniformes e tão bem formadas que em pouco tempo virou costume ver seu nome entre os primeiros colocados. Mas havia uma coisa que ninguém conseguia entender. Enquanto os outros agricultores guardavam suas melhores sementes como segredo, Benedito fazia exatamente o contrário. Separava parte do que tinha de melhor e entregava aos próprios vizinhos, justamente aos homens que competiam com ele. Alguns riam, outros diziam que ele estava ficando velho e já não sabia mais cuidar do próprio negócio. Um deles chegou a dizer que Benedito estava criando com as próprias mãos quem um dia tiraria seu lugar na feira. Ele ouviu tudo sem discutir. Continuou plantando, continuou repartindo e continuou vencendo. Até que, certo ano, quando uma mudança nas lavouras da região colocou a produção de vários agricultores em risco, aqueles homens finalmente descobriram por que Benedito nunca teve medo de dividir suas melhores sementes. E perceberam que aquilo que parecia uma decisão absurda escondia uma lógica que nenhum deles havia enxergado durante todos aqueles anos. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E aproveita para deixar nos comentários a cidade de onde você está acompanhando o vídeo. Agora vamos conhecer Benedito, um agricultor que durante anos foi chamado de louco por fazer justamente aquilo que nenhum concorrente faria: entregar suas melhores sementes aos homens que mais queriam vencê-lo. Benedito tinha 62 anos e cultivava milho, desde antes de muitos dos homens daquela região aprenderem a distinguir uma semente boa de uma semente apenas bonita. A propriedade não era a maior, nem a mais moderna, mas era conhecida pela regularidade das colheitas. Ano após ano, suas espigas chamavam atenção pelo tamanho, pela formação dos grãos e pela qualidade que mantinham mesmo em safras mais difíceis. Foi por isso que começou a vencer a feira agrícola da cidade. No início, todos comemoraram. Benedito era antigo na região, ajudava vizinhos quando uma máquina quebrava e nunca foi homem de provocar ninguém. Mas quando as vitórias se repetiram, a admiração começou a se misturar com curiosidade e depois com desconfiança. Os produtores queriam saber o que ele fazia de diferente. Alguns apostavam que havia um adubo especial. Outros diziam que Benedito escondia o melhor pedaço de terra para plantar apenas o milho destinado à competição. Teve quem jurasse que ele comprava sementes de fora e fingia que eram produzidas na própria fazenda. Benedito ouvia e não se preocupava. O que realmente confundia todos era outra coisa. Todos os anos antes do plantio, ele separava sacos das melhores sementes e levava pessoalmente para algumas propriedades vizinhas. Não vendia, dava. Numa manhã, Geraldo, que cultivava milho na propriedade ao lado e já havia ficado em segundo lugar na feira 2 vezes, recebeu um daqueles sacos e ficou olhando para Benedito como se estivesse diante de uma armadilha. "Isso aqui é da sua melhor seleção?" "É." "E você está me dando?" "Estou." Geraldo abriu o saco, pegou algumas sementes na mão e balançou a cabeça. "Benedito, você está ficando doido." O agricultor apenas sorriu. "Pode ser. Eu estou tentando ganhar de você há 3 anos. Eu sei. Então por que está me ajudando?" Benedito colocou o chapéu melhor na cabeça. "Planta primeiro, depois a gente conversa." A resposta não satisfez Geraldo. Também não satisfez os outros. Em poucas semanas, a história já circulava pela região. Alguns riam, dizendo que Benedito estava envelhecendo e havia perdido o senso de competição. Outros achavam que era arrogância, como se ele tivesse tanta certeza de que continuaria vencendo que pudesse se dar ao luxo de melhorar a lavoura dos adversários.
Na feira daquele ano, o assunto voltou. Geraldo examinava uma das espigas de Benedito expostas na bancada quando comentou diante de outros produtores: se continuar distribuindo semente desse jeito, qualquer hora alguém vai chegar aqui com milho melhor que o seu. Benedito ouviu. Tomara. Os homens riram. Geraldo franziu a testa. Você quer perder? Não. Então eu realmente não entendo você. Benedito olhou ao redor para as bancadas cheias de produtos trazidos por famílias de toda a região. Talvez o problema seja esse. Todo mundo está preocupado demais em ganhar sozinho. Ninguém deu muita importância à frase. Naquele ano, Benedito venceu novamente, e aquilo só tornou sua atitude ainda mais incompreensível. Porque enquanto os outros agricultores faziam de tudo para guardar suas vantagens, Benedito continuava espalhando justamente aquilo que tinha de melhor. Na temporada seguinte, a conversa sobre Benedito ainda circulava entre os produtores. Alguns haviam plantado as sementes que ele distribuiu e ficaram satisfeitos com o resultado. Outros aceitaram os sacos apenas por curiosidade. Geraldo, apesar de continuar desconfiado, reservou uma parte de sua melhor área para testar aquelas sementes. O que ninguém esperava era que naquele ano as diferenças começassem a aparecer cedo. As chuvas chegaram irregulares. Algumas propriedades receberam água suficiente nas primeiras semanas, enquanto outras passaram dias demais esperando por uma mudança no tempo. Em certas áreas, o milho nasceu forte. Em outras, surgiu mais baixo, menos uniforme e com falhas que preocupavam os agricultores antes mesmo de as plantas começarem a soltar as primeiras flores. Benedito acompanhava tudo com atenção. Ele não olhava apenas para a própria roça. Sempre que passava pela estrada, diminuía o passo perto das cercas e observava as plantações vizinhas. Via onde o milho estava fraco, onde havia falhas e onde algumas famílias tentavam compensar problemas antigos usando sementes guardadas por tempo demais. Geraldo percebeu esse hábito. Certa tarde, encontrou Benedito parado próximo à divisa entre as duas propriedades. Está fiscalizando minha roça agora? Benedito riu. Se eu quisesse fiscalizar, entrava pela porteira. Geraldo aproximou-se e apontou para uma área mais adiante. A parte que plantei com suas sementes está melhor. Eu vi. Mas não pense que vou agradecer antes da feira. Nem estou esperando. Os dois sorriram, mas Geraldo continuava incomodado com uma pergunta que Benedito nunca respondia de verdade. Dias depois, outro produtor da região, Osvaldo, apareceu na propriedade de Benedito. Ele não havia usado as sementes oferecidas no ano anterior. Preferira manter uma variedade antiga que sua família plantava havia décadas. Naquela safra, porém, parte de sua lavoura estava fraca. Ainda tem daquelas sementes? Perguntou, um pouco constrangido. Benedito poderia ter lembrado que Osvaldo havia recusado sua ajuda, poderia ter cobrado caro, poderia até ter dito que já era tarde demais. Em vez disso, foi até o depósito. Tenho uma quantidade pequena. Não vai resolver esta safra, mas já dá para você separar para o próximo plantio. Osvaldo recebeu o saco e ficou olhando para ele. Você não tem medo de que todo mundo aqui comece a colher igual a você? Benedito respondeu sem hesitar. Tenho mais medo do contrário. A frase se espalhou rápido. Para alguns, aquilo pareceu ainda mais absurdo. Na venda de insumos da cidade, 2 agricultores comentaram que Benedito estava transformando a região numa competição impossível para ele mesmo. Um deles disse que, se todos passassem a usar sementes melhores, as vitórias do agricultor finalmente acabariam. Geraldo ouviu, e pela primeira vez não riu. Começava a perceber que Benedito não estava agindo por distração nem por ingenuidade. Havia método naquilo, só que ninguém conseguia descobrir qual. Quando chegou a época da floração, uma mudança chamou a atenção de quem passava pelas estradas rurais.
As propriedades que haviam usado as sementes de Benedito apresentavam lavouras mais uniformes. Os campos pareciam quase continuar uns dentro dos outros, mesmo separados por cercas, estradas estreitas e pequenas faixas de mata. Benedito observava aquilo com satisfação. Não porque estivesse criando adversários mais fortes, mas porque era exatamente aquele cenário que esperava ver. E Geraldo estava cada vez mais perto de descobrir por quê. A explicação começou a aparecer numa manhã de vento forte, quando Geraldo foi até a propriedade de Benedito buscar uma peça emprestada para o pulverizador. Os dois atravessaram juntos uma parte da lavoura, e Geraldo voltou a reparar no mesmo detalhe que vinha chamando sua atenção havia semanas. O milho plantado perto das divisas parecia tão uniforme quanto o restante da roça. "Você escolhe as melhores sementes justamente para plantar nas bordas também?" perguntou. Benedito olhou para ele. "Principalmente nas bordas." Geraldo franziu a testa. "Eu sempre achei que o melhor milho tinha que ficar mais protegido no meio da plantação." Benedito parou ao lado de uma fileira alta e apontou para as flores no topo das plantas. "Você sabe o que acontece com esse pólen quando o vento sopra?" Geraldo respondeu sem pensar muito. "Espalha." "E para onde você acha que ele vai?" Dessa vez, o outro agricultor ficou em silêncio. Benedito caminhou até a cerca que separava as duas propriedades. Do outro lado, a lavoura de Geraldo começava a poucos metros adiante. "O milho não entende onde termina a minha terra e começa a sua." Geraldo olhou para os dois campos. Benedito explicou de forma simples que boa parte do milho dependia da polinização pelo vento. O pólen produzido numa plantação não caía apenas sobre as plantas daquela mesma propriedade. Dependendo da distância e das condições do tempo, podia alcançar fileiras vizinhas e participar da formação dos grãos de outras lavouras. Não era uma fronteira perfeita. A natureza não respeitava a cerca. "Então é por isso que você dá suas sementes?" Geraldo perguntou. "É uma das razões." Benedito pegou uma espiga ainda nova e observou os fios que surgiam na ponta. "Eu posso selecionar minhas melhores sementes e cuidar bem daqui, mas o pólen não para na cerca. Quando cultivamos milho tão perto uns dos outros, o que cada propriedade planta também pode interferir na pureza e nas características das sementes que queremos preservar para as próximas safras. Por isso, eu prefiro estar cercado por boas lavouras, não por lavouras cada vez piores." Geraldo ficou alguns segundos tentando encaixar aquela explicação em tudo o que havia visto nos últimos anos. "Então, quando você melhora a nossa lavoura, eu também estou protegendo a minha." Geraldo soltou uma risada curta. "E eu achando que você estava tentando virar santo. Santo eu nunca fui." Os dois riram, mas Benedito ficou sério logo depois. "Só que não é apenas por mim." Ele explicou que, ao longo dos anos, tinha visto famílias abandonarem o milho porque as colheitas pioravam e o preço deixava de compensar. Quando um produtor desistia, outro vinha logo depois. A feira perdia qualidade, compradores procuravam outras regiões e aos poucos todo mundo sentia. Era fácil enxergar o vizinho apenas como alguém tentando ganhar o mesmo prêmio. Mais difícil era perceber que todos dependiam, em alguma medida, da força da mesma região. Geraldo começou a entender. As sementes que Benedito entregava não eram um gesto de ingenuidade. Eram uma forma de investimento, não em uma única roça, mas no ambiente inteiro ao redor dela. Antes de ir embora, Geraldo parou na porteira. "Por que você nunca explicou isso antes?" Benedito deu de ombros. "Porque tem coisa que a pessoa só entende quando está pronta para enxergar." Naquele ano, Geraldo não contou a conversa imediatamente aos outros, mas começou a fazer algo que ninguém esperava. Quando separou suas melhores sementes para a próxima safra, guardou uma parte para si e outra para um vizinho. A safra seguinte começou com um clima diferente entre os produtores.
A conversa sobre sementes já não era mais motivo apenas de piada. Geraldo havia contado a alguns vizinhos o que aprendera com Benedito, e pouco a pouco outros agricultores começaram a observar suas próprias lavouras de outra maneira. Ainda havia resistência. Osvaldo, por exemplo, aceitara as sementes de Benedito, mas continuava dizendo que cada produtor deveria cuidar apenas da própria terra. Para ele, aquela ideia de fortalecer vizinhos parecia bonita na conversa, mas pouco prática quando chegava a hora de disputar compradores, preços e prêmios. Benedito não discutia, preferia esperar. Naquele ano, porém, uma sequência de semanas muito quentes, seguida por chuvas fortes, trouxe problemas para várias propriedades. Em algumas áreas, plantas enfraqueceram. Em outras, o desenvolvimento ficou irregular. Houve produtores que perderam parte da expectativa de colheita e começaram a temer que a feira agrícola daquele ano tivesse muito menos qualidade. Foi nesse momento que a diferença começou a aparecer. As propriedades que haviam feito uma seleção mais cuidadosa das sementes e melhorado o manejo não ficaram livres dos problemas, mas responderam melhor. Em vez de uma única lavoura forte cercada por campos enfraquecidos, havia agora várias áreas próximas mantendo um padrão mais consistente. Geraldo percebeu isso antes de muitos. Subiu numa pequena elevação entre as propriedades e ficou olhando as plantações ao redor. A roça de Benedito continuava boa, mas já não era a única. A dele também estava melhor. A de 2 outros vizinhos apresentava espigas mais uniformes do que nos anos anteriores. Dias depois, alguns produtores se reuniram no galpão da Associação Rural para conversar sobre a feira e sobre a dificuldade daquela safra. Um deles comentou: "Pelo menos aqui desse lado a produção segurou melhor." Outro respondeu: "E não foi por sorte." Os olhares acabaram se voltando para Benedito. Osvaldo, ainda desconfortável, perguntou: "Então era isso que você queria desde o começo? Fazer todo mundo plantar igual?" Benedito balançou a cabeça. "Não. Cada um tem sua terra, seu jeito de trabalhar e sua experiência. O que eu nunca entendi foi essa ideia de que, para eu produzir bem, o meu vizinho precisa produzir mal." A sala ficou em silêncio. Geraldo completou: "A gente passou anos achando que qualidade era vantagem que precisava ser escondida." Benedito concordou: "Conhecimento guardado demais também envelhece." A conversa mudou de rumo. Pela primeira vez, começaram a discutir não apenas quem venceria a feira, mas como poderiam fortalecer a produção da região. Falaram sobre seleção de sementes, armazenamento correto, controle de pragas, troca de informações sobre solo e até compras coletivas de alguns insumos para reduzir custos. Nada disso eliminava a competição. Cada agricultor ainda queria apresentar o melhor milho, mas alguma coisa havia mudado na maneira como enxergavam uns aos outros. Quando chegou a feira, Benedito levou novamente suas melhores espigas. Geraldo também. Osvaldo apareceu com um lote muito melhor que o do ano anterior. E pela primeira vez em muito tempo, os visitantes começaram a comentar não apenas sobre uma bancada específica, mas sobre a qualidade do milho vindo daquela região inteira. Na hora da premiação, Benedito ficou em segundo lugar. O primeiro foi Geraldo. Alguns homens imediatamente olharam para ele, esperando encontrar frustração. Caminhou até Geraldo, apertou sua mão e disse: "Agora sim." Geraldo riu, emocionado. "Você me deu a semente que me ajudou a vencer." Benedito respondeu: "Não, eu te dei uma semente, o resto você fez." E naquele instante, aqueles homens começaram a entender que Benedito nunca tivera medo de perder um prêmio. O que ele temia era viver cercado por uma região que estivesse perdendo junto.
Nos meses seguintes à feira, a história da vitória de Geraldo correu pela região com um detalhe que todos faziam questão de repetir. Ele havia vencido usando sementes que anos antes tinham começado a ser distribuídas por Benedito. No começo, isso parecia apenas uma curiosidade. Depois, passou a representar uma mudança maior. Alguns produtores que antes escondiam qualquer melhoria começaram a trocar informações sobre armazenamento, época de plantio e escolha das melhores espigas para a safra seguinte. Não faziam tudo juntos, nem concordavam em tudo. Continuavam discutindo preço, disputando compradores e querendo apresentar o melhor produto na feira. Mas a competição deixou de significar que o vizinho precisava fracassar. Benedito gostava especialmente dessa diferença. Certa manhã, encontrou Geraldo separando sementes em caixas no galpão. "Está escolhendo bem?" perguntou. "Melhor do que antes." "E vai guardar tudo?" Geraldo sorriu. "Não." Apontou para 2 sacas menores, encostadas perto da porta. "Uma vai para o Osvaldo, a outra para o pessoal da propriedade de baixo." Benedito assentiu sem dizer nada. Geraldo percebeu. "Não vai falar que estava certo?" "Para quê? Você já descobriu sozinho." Naquela mesma safra, a Associação Rural decidiu organizar uma pequena troca de sementes e experiências entre os produtores da região. Benedito insistiu que aquilo não deveria virar uma obrigação, nem uma forma de todos plantarem exatamente da mesma maneira. A diversidade continuava importante. O que precisava melhorar era a qualidade do que cada um escolhia preservar e compartilhar. Foi também ali que ele explicou algo que muitos haviam entendido apenas pela metade. Uma boa semente não resolvia tudo. Solo mal cuidado, falta de água, doenças, armazenamento ruim e manejo inadequado poderiam comprometer até o melhor material. "Semente boa não faz milagre", disse Benedito. "Ela dá uma oportunidade melhor. Depois disso, o trabalho continua sendo nosso." A frase acabou mudando outra coisa. Os agricultores passaram a comparar menos apenas o tamanho das espigas e começaram a conversar mais sobre produtividade, resistência, custos e qualidade ao longo de toda a safra. Alguns perceberam que perseguir uma aparência perfeita para a feira não significava necessariamente ter a melhor produção no campo. No ano seguinte, quando chegou novamente o dia da competição, Benedito não estava entre os 3 primeiros colocados. Quem venceu foi uma produtora chamada Marlene, cuja propriedade ficava alguns quilômetros adiante e que havia começado a participar das trocas de sementes no ano anterior. Depois da premiação, um dos homens brincou: "Benedito, desse jeito você vai acabar ensinando a região inteira a ganhar de você." Ele olhou para as bancadas. Havia milho de Geraldo, de Osvaldo, de Marlene e de vários outros produtores. Quase todos apresentavam uma qualidade que anos antes seria difícil encontrar naquele mesmo evento. Benedito sorriu. Então funcionou. O homem riu. "Você não sente falta de ganhar?" Benedito pensou antes de responder. "Eu gostava do prêmio. Ainda gosto. Mas ganhar sozinho nunca foi o maior problema." Ele apontou para a movimentação da feira, onde compradores conversavam com produtores e famílias circulavam entre as barracas. O problema seria continuar vencendo enquanto todo mundo ao redor piorava. Naquele dia, Benedito voltou para casa sem troféu, mas ao passar pelas estradas cercadas por lavouras mais fortes do que anos antes, percebeu que havia conquistado algo muito maior do que a primeira colocação, porque no fim, suas melhores sementes não tinham criado concorrentes mais perigosos. Tinham ajudado a construir uma região mais forte para todos. Durante muito tempo, os agricultores daquela região enxergaram o sucesso como uma disputa simples. Para alguém ganhar, outra pessoa precisava perder. Era por isso que a atitude de Benedito parecia tão absurda.
Enquanto todos protegiam suas melhores sementes como se fossem um segredo capaz de garantir vantagem, ele fazia justamente o contrário. Repartia aquilo que tinha de melhor com as mesmas pessoas que poderiam vencê-lo na feira no ano seguinte. Só que Benedito havia entendido uma coisa que os outros ainda não conseguiam enxergar. Uma plantação não existe completamente isolada. O vento atravessa cercas. O pólen não sabe onde termina uma propriedade e começa outra. E quando aquilo que está ao redor se enfraquece, mais cedo ou mais tarde, alguma consequência também chega até nós. Mas a maior lição daquela história talvez nem esteja apenas no milho. Durante muitos anos, Benedito ganhou sozinho. Poderia ter continuado assim, escondendo conhecimento, protegendo sementes e comemorando cada vez que os vizinhos produziam menos. Talvez tivesse conquistado mais alguns troféus. Mas que valor teria ser o melhor produtor de uma região que estivesse ficando cada vez pior? Foi isso que Geraldo e os outros demoraram a compreender. Ajudar alguém a melhorar não significa necessariamente diminuir aquilo que você conquistou. Existem situações em que acontece justamente o contrário. Quando as pessoas ao nosso redor crescem, o ambiente inteiro se fortalece. Isso vale para uma comunidade, para uma família, para um grupo de trabalho e até para as relações que construímos ao longo da vida. Quem acredita que precisa esconder tudo para permanecer na frente pode até proteger uma vantagem por algum tempo. Mas conhecimento compartilhado, quando usado com responsabilidade, pode criar oportunidades que nenhuma pessoa conseguiria construir sozinha. E Benedito também ensinou outra coisa importante. Não existe semente boa capaz de substituir trabalho. Ele podia entregar o melhor material que possuía, mas cada agricultor ainda precisava preparar a terra, cuidar da lavoura, enfrentar o clima, aprender com os próprios erros e fazer sua parte. Foi por isso que, quando Geraldo finalmente venceu a feira, Benedito não disse que havia sido responsável pela vitória. Ele havia dado uma semente. Geraldo havia feito o restante. Talvez seja justamente essa a diferença entre ajudar alguém e carregar alguém. A verdadeira ajuda não tira do outro a responsabilidade de construir o próprio caminho. Ela apenas oferece uma oportunidade melhor para começar. No fim, Benedito deixou de ser o homem que ganhava todos os anos. E, curiosamente, foi justamente quando começou a perder alguns troféus que ficou mais evidente o tamanho daquilo que havia construído. Porque suas melhores sementes não produziram apenas espigas melhores. Produziram vizinhos mais fortes, uma feira mais respeitada e uma região que aprendeu que competir não precisava significar desejar o fracasso de quem estava ao lado. Às vezes, aquilo que repartimos não diminui quando chega às mãos de outra pessoa. Às vezes, volta para nós de uma forma ainda maior. E agora eu quero saber de você. O que você achou da atitude de Benedito? Se estivesse no lugar dele, você teria coragem de entregar suas melhores sementes justamente para quem competia com você? Ou acharia que estaria fortalecendo demais os próprios concorrentes? E tem outra pergunta. Você concorda que em algumas situações o nosso próprio sucesso depende também da qualidade das pessoas e do ambiente que estão ao nosso redor? Conta para mim nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Se gostou da história, deixe seu like, inscreva-se no Além de Narrativas e compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir essa reflexão. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.